você tem imensos anos de experiência em dados, domina várias tecnologias, mas continua pleno, às vezes não consegue sair de júnior. Por quê? Porque tempo de cadeira não vai te tornar sênior. E eu vou te mostrar exatamente o que separa você da sua promoção, da sua mudança de nível, o que separa você daquele próximo passo que você precisa dar. Se você não me conhece, me chamo Luciano Borba, sou engenheiro de dados, certo? Já atuei em órgãos públicos, privados, como interno, hoje atuo em consultoria, certo? Já atuei em empresas bilionárias, hoje atuo como engenheiro de dados sênior na Power Tuning, certo? Empresa sensacional que revoluciona o mercado de dados aqui no Brasil, certo? E nesse vídeo eu tô aqui para trazer uma visão para ajudar vocês a mudar de degrau na sua carreira. Antes de qualquer coisa, esse vídeo não é para rebaixar ninguém, não é para cagar regra nenhuma, tá? É para trazer clareza. Porque a maioria das empresas, a maioria dos líderes, não vai explicar o que espera de um sênior. E tem muito conteúdo genérico por aí no mercado. E eu vou trazer, quem sabe, mais um conteúdo genérico. Não sei quem vai me dizer são vocês, então deixa aí nos comentários se esse conteúdo é genérico ou não. Porque muitas vezes você vai escutar que falta maturidade para você ser sênior. Ou talvez que falta você aprender a dizer não, certo? Então, para você não ficar preso nessas pequenas minúcias, vamos direto ao ponto, tá? Eu separei alguns pilares que vai te ajudar a saber exatamente onde você está e saber até onde você precisa melhorar. Vamos lá? O pilar número 1 é autonomia. É ter autonomia técnica. Isso aqui é um clichê pra caraca de quando você fala de sênior, certo? Mas você sim tem que ter autonomia técnica. Autonomia técnica não é só você resolver problemas sozinhos, é você se antecipar de problemas antes que eles aconteçam. Porque problemas vão acontecer o tempo todo. Você acha o quê? Que seu dia vai ser maravilhoso, que você vai receber aquela task, que você só vai se preocupar com aquela task? Não, a vida não é assim. Você vai ter aquela task do dia e vai dar merda em alguma coisa de alguém, em algum lugar que você vai ter que ajudar. Então, como um bom sênior, não é apenas saber resolver a sua task sozinho, mas é entender que problemas podem estar prestes a acontecer e como se antecipar a esses problemas, certo? Geralmente, um pleno ele vai receber uma task de criar um pipeline de dados para processar dados, sei lá, de vendas. Ah, vai fazer o quê? Ele não precisa de ajuda nenhuma, ele vai lá e resolve, ele vai lá e faz, ele vai lá e executa. Já o sênior, geralmente ele vai ter, ele tem, espera-se que ele tenha uma visão maior. Então ele vai fazer mais perguntas. Por quê? Ele vai perguntar qual o volume diário, qual a necessidade de atualização, como isso vai impactar na tomada de decisão, quem vai consumir esse dado e como esse dado vai ser consumido, certo? Ele vai pensar em logs, em monitoramento, ele vai procurar saber se esse dado já está sendo utilizado em alguma outra solução, por algum outro setor, certo? Para poder reaproveitar. O sênior ele vai buscar diversos cenários, ele vai prever cenários. Ele não vai se preocupar apenas com hoje, mas também com amanhã. E aí vem uma red flag. Se você espera sempre que alguém te dizer ok como você vai fazer as coisas, calma. Você está atuando como júnior. E não importa quanto tempo você tem de carreira, se você está nesse nível profissional, você está atuando como júnior. O pleno, o sênior, ele tem que ter autonomia. Ele tem que poder tomar decisões. E isso vai engrandecer cada vez mais a carreira, a sua carreira. Isso vai ajudar cada vez mais nas suas decisões. Aproveite e tanto sênior quanto júnior quanto pleno, beba água. E aí vem o pilar, o segundo pilar, que é a visão de negócio. Gente, a gente trabalha na área de dados. Dados não é sobre Spark, não é sobre Python, não é sobre SQL, não é sobre inteligência artificial. Dados é sobre impacto no negócio para poder tomarem decisão, para os gestores poderem tomar decisões, certo? Então o sênior ele vai entender que o código, que a ferramenta é apenas o meio, não o fim. É muito normal que o júnior e o pleno eles sejam defensores de ferramenta. Inclusive eu indico isso. Você está no começo de carreira, seja um defensor da ferramenta. Mas com o tempo, como sênior, você tem que entender que a ferramenta é diferente, que o código é diferente. O real objetivo é quanto você está gerando de impacto no negócio. Enquanto o pleno vai receber uma task, vai pensar, beleza, vou criar um dashboard com 20 gráficos, porque aquele gestor Y pediu um dashboard com 20 gráficos. O pleno vai entender, pô, o sênior vai perguntar, pô, por danado esse cara pediu esses gráficos? O que é que ele quer? Qual ajuda ele está precisando? E aí vai procurar esse líder, mestre. Sim, o sênior tem que ter uma comunicação incrível, tem que ter uma comunicação muito boa, não precisa ser incrível também, mas tem que ter uma comunicação muito boa. Muita galera vem por aí que TI, você não precisa se comunicar, mas pelo contrário.
Quanto mais você quiser crescer, mais você tem que se comunicar na área de negócio, tá? E aí você precisa entender de fato o que ele precisa, que decisão ele quer tomar, como ele precisa ser ajudado. Que às vezes criam-se relatório que o cara já viu em números, painéis, que às vezes o gestor nem acessa. Ele manda um assessor dele lá exportar um Excel, do Excel fazer um cálculo específico e trazer aquele número para ele. Então, será que de fato o dashboard é a melhor solução? Será que uma planilha automatizada para ele já não atenderia? Ou às vezes, até mesmo um disparo de e-mail com aquela informação, ou um alerta no Teams com um resumo daquele dado específico, trazendo as top 3 vendas do dia. Tá, esse aqui é um exemplo clichê do clichê do clichê, mas não é esse cenário específico, mas às vezes um alerta específico com um resumo do que tem ali no conteúdo daquele painel, com conteúdo daquela situação específica que ele quer avaliar hora a hora. Então, às vezes, esse alerta já é o suficiente para ajudar ele. Então, uma red flag aqui nesse segundo pilar. Se você só entrega sem questionar, você só pega a sua tese, que não está nem aí, e vai lá e faz, executa, mas que você executa com perfeição, isso é uma red flag. Por quê? Quanto mais sênior você é, mais você vai pensar no porquê das coisas, no porquê desse relatório, no porquê dessa decisão, no porquê de fazer isso assim, porque eu não posso fazer isso assado. E geralmente isso vai fazer você procurar as pessoas envolvidas para tirar insights e aí sim poder fazer a melhor solução que atenda àquela liderança. E aí vem o terceiro pilar. Um sênior, naturalmente, ele é uma liderança técnica. Sim, o sênior, ele espera-se que ele seja uma liderança técnica. O sênior, ele não... O sênior, ele traz uma escalabilidade muito forte no princípio de ele multiplica através de pessoas, através de outras pessoas. A escalabilidade dele é de forma horizontal através de pessoas. Ele não apenas escala de forma vertical, porque ele geralmente já tem muita experiência, estuda muito e continua estudando, mas sim, ele multiplica através das pessoas, ele escala de forma horizontal através das pessoas, através dos seus pares. Então, sim, ele vai ajudar. E não significa que ele tem que ter um tech leader, que ele vai gerenciar pessoas. Não necessariamente isso. Significa que ele vai fazer code reviews com a equipe, não para apontar o erro, mas para poder ajudar o seu coleguinha a evoluir no processo sistemático de como identificar o problema e de como a chegar à solução, de ver passo a passo. Lógico que o sênior não vai ter tempo para estar toda hora ali, passo, não, mas um momento ou outro ele vai fazer esse code review ensinando e processando junto com o júnior, por exemplo, até chegar ao erro e ele evoluiu o pensamento de como ele chegou a esse erro. O sênior, ele vai sempre fazer documentações que vai habilitar seus coleguinhas a dar continuidade no seu projeto, a dar manutenção no seu projeto. O sênior, ele apenas não vai definir, certo? Ele vai contextualizar, compartilhar o contexto do porquê ele tomou aquelas decisões de arquitetura, aquelas decisões de quando usar Python e quando usar Spark. Por exemplo, um júnior está passando por um problema. Geralmente, o que é que o planner vai fazer? Ele vai olhar e vai dizer, ah, meu amigo, o problema tá aqui, ó, tu usou isso aqui, em vez disso aqui, usa aquilo. E dá as costas e vai se preocupar com a tarefa dele. Já o sênior vai dizer, Juninho, vamos fazer uma call, deixa eu entender isso aí, e vamos juntos entender o contexto disso aqui, porque isso está gerando um problema e como tu pode sair a partir dele. Isso vai trazer não só a solução, vai trazer todo um processo de pensamento até chegar a essa solução, certo? Red flag. Não seja superficial ou não seja aquele cara destrutivo que vai lá e aponta erro. Não seja aquele que, se você faz aprovação de PR, que aprova tudo, e também não seja aquele que reclama de tudo. Seja aquele que sabe identificar problemas reais, sabe explicar os porquês e vai sugerir alternativa. Inclusive oferece ajuda, porque o sênior não tem só sua atividade. Geralmente as atividades da equipe acabam uma hora ou outra sobrando para o sênior. E aí vem o quarto pilar. O pilar número 4 é o sênior, ele tem um pensamento de impacto sistemático. Porque o sênior, ele não vai pensar na task, ele vai pensar em tudo que envolve aquela task por trás. Um exemplo, foi criado um incidente, chamado porque um pipeline quebrou em produção. Geralmente, se você vai pensar só, eu vou arrumar o bug, subir a correção e pronto, problema é resolvido. Essa é uma atitude de um pleno. O sênior, ele vai pensar sim, em resolver o bug. Mas além do bug, ele vai pensar o que ele pode fazer para garantir que aquilo não volte a ocorrer. Ele vai documentar esse incidente para que quando isso acontecer e outra pessoa pegar esse tipo de atividade, ela já sabe exatamente o porquê e como o sênior corrigiu, qual foi o teste que ele implementou
e como ele pode melhorar esse teste para que não aconteça novamente. Geralmente, com erros, ele vai vir ali fazer o monitoramento para evitar que isso aconteça novamente, certo? E outra coisa, uma vez que deu erro em algum lugar, ele vai identificar se não existe outros pipelines que tem essa mesma logística, esse mesmo cenário, que não podem ocorrer um problema pontual similar a eles. Assim, ele vai pensar no sistema como o todo. As decisões a red flag, né? Vamos para a red flag. As decisões do sênior, certo? Não é por hype. O sênior geralmente é o chato, que não gosta de hype. Ele não se importa se o DuckDB está economizando custos. Ele vai se importar na complexidade da manutenção, na realidade da sua equipe. O sênior vai perguntar, beleza, eu tenho aquela ferramenta, mas será que justifica eu parar tudo que eu estou fazendo agora e fazer toda uma migração para aquela ferramenta Y? Será que os custos, a complexidade e ainda mais o contexto da nossa equipe justifica toda essa migração? Nem sempre vai justificar, principalmente pensando no tamanho do seu produto de dados como um todo, certo? Já disse, caguei aqui os 4 pilares para vocês e agora eu quero que vocês façam essa autoavaliação de forma honesta, não para mim, para você mesmo. Nesses pontos, autonomia. Você consegue pegar um problema vago e transformar em uma solução completa em requisitos, arquitetura, código, deploy? Se sim, ótimo. Negócio, você sabe explicar como o seu trabalho impacta a receita, custos ou a experiência do cliente da sua empresa? Como tudo isso que você está fazendo gera resultado? Sobre mentoria. Alguém já aprendeu algo técnico com você nesses últimos 3 meses? E sobre impacto sistêmico, você propôs mudanças que melhorou os processos internos da sua empresa e não só das suas tasks? Então aqui vão uma régua de padaria aqui. Se você tem um sim, Júnior, tá tudo bem, todo mundo começa assim, busque melhorar. Você tem 2 sims, você é um pleno legítimo, certo? Você tá ali no nível pleno, siga em frente. Se você tem 3 sims, você está a um passo do sênior. Se você tem 4 sims, você já é um sênior, pode estar ganhando abaixo do que você merece, tá bom? É isso pro vídeo de hoje. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e até a próxima.